A mesa do banquete está estendida, sintam-se à vontade. E o banquete vai ser servido. Vocês estão vendo que eu estou mais feliz agora, quem veio nos 2 cultos? Meu marido voltou, gente. Eu estou feliz porque meu marido voltou. E eu estava sentindo muita saudade dele, graças a Deus. Vivo e forte. Nem tanto forte, mas tá, né? E aí, quem aproveitou o semáforo fechar? Quem estava de manhã aqui, no culto da manhã? Aproveitou o semáforo fechado para dar uns beijos na sua esposa, para dar uns beijos no seu marido? Eu instruí isso aí, ó. Galera já mandou foto, já. Sim, gente, sabe por que eu falei isso? Porque eu falei que a gente precisa aprender a desfrutar os momentos simples. E hoje, quando eu estava vindo para a igreja, tinha um carro na minha frente no semáforo, o semáforo estava fechado, e tinha um casal. Eu vi pelo vidro lá que tinha um casal, e eu com saudade do meu marido, falei, gente, por que eles não aproveitam o semáforo fechado para dar uns beijos ali, enquanto passa 60 segundos? Aí, ó. Aí, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades, né? Então, fica a dica aí, né? Desfruta dos momentos simples, aproveita toda a oportunidade para poder desfrutar do seu marido, da sua esposa, daquela pessoa que você ama, que está do seu lado, e que, às vezes, a gente não dá o devido valor. Isso, aproveita e beija, aproveita e cheira aí quem está com o seu marido, quem está com o seu filho. Isso é muito importante, gente. E, às vezes, a gente deixa passar. Então, não vamos deixar passar. Eu não vou deixar passar, não. Agora, toda oportunidade eu vou beijar. Gente, na semana retrasada, eu estava em um treinamento e aí teve um momento que o palestrante falou assim, fez uma seguinte pergunta: por que a gente ainda tem tantas provações? E ele falou assim, olha, se reúnam em grupos aí e comecem a discutir a opinião de cada um, o que cada um pensa a esse respeito. E, nesse momento, o Elson não estava perto de mim, eu estava do lado de 2 pessoas, e o rapaz que estava do meu lado, ele virou e falou assim, olha, eu falei, o que você acha? Ele falou assim, olha, a vida seria muito sem graça, né? Imagina se desde quando a gente nascesse, a gente não passasse por nenhum problema, a gente tivesse tudo que a gente precisa. Acho que, no fundo, a vida ia ser meio amarelo pastel. Vocês concordam, gente? Que tá na moda, né? Tá na paleta da moda, mas é corzinha sem graça. Tá. A moça que estava na frente respondeu assim, não. As provações, os problemas que a gente enfrenta são para nos tirar do conforto, porque senão a gente ia viver acomodado, a gente ia viver sempre no mesmo ritmo, no mesmo nível de vida financeira, mas todas as adversidades que a gente passa é para a gente crescer, para a gente performar, para a gente sair do lugar original que a gente está. E aí, de repente, o Espírito Santo soprou assim. E eu falei assim, nem pensei para falar, eu falei assim, olha só, as provações são necessárias para que a gente saiba quem é Deus. E eu falei com voz de profeta, gente. Aí depois eu falei, nossa, quem que é esse que falou aqui? E aí eles ficaram parados, eu falei assim, sim, porque se não fossem as provações, muitas vezes a gente não ia lembrar que existe Deus. Se não fossem os nossos problemas, as nossas dificuldades, muitas vezes a gente não ia nem conhecer quem Deus é. Mas como a gente tem as provações, como a gente tem problemas, e tem hora que a gente não consegue resolver na força do nosso braço, aí a gente lembra que tem um Deus, né? E aí todo mundo ficou assim, né? Nossa. Quem que essa menina pensa que ela é? Mas, gente, essa é a verdade. As provações provam a nossa fé.
As provações nos mostram o quanto nós confiamos em Deus. Porque aquilo que a gente consegue resolver, a gente vai lá e resolve, não é mesmo? Agora, tem coisa que a gente não consegue. E aí a gente depende de quem? Do nosso Abba Pai. E assim, imagina se a gente soubesse tudo o que a gente fosse passar na vida. Imagina, eu sei o que vai ser os meus próximos 5 anos, se eu soubesse. Você concorda comigo que, dependendo do futuro aí, nosso, muitas vezes a gente desistiria? Imagina se você soubesse, olha, eu vou no culto da noite. E aí, se o Espírito Santo te falasse assim, então, você vai, mas vão bater no seu carro lá. Na hora que você for estacionar, vão bater no seu carro. Você sairia de casa? Não. Se a gente soubesse todas as coisas que a gente ia passar, muitas vezes a gente desistiria. E isso é tanto para coisa boa quanto para coisa ruim. Porque, se vocês concordam comigo, se a gente soubesse todas as coisas boas que irão nos acontecer, ou que iriam nos acontecer, quando elas acontecessem, muitas vezes a gente não ia ficar radiante de alegria. A gente não ia ficar imensamente grato. Hoje de manhã, ali em cima, a gente faz um briefing com um louvor e a Camila testemunhou que eles receberam uma bênção que eles esperavam há muito tempo e Jesus fez o milagre nessa semana. E glória a Deus, amém? Aleluia! Deus é um Deus de milagres e Ele cumpre tudo aquilo que Ele prometeu. E ela estava radiante quando ela estava contando. Os olhos dela estavam brilhando quando ela estava contando. E eu falei assim, é isso aí, Camila. E isso fortalece a nossa fé. Quando você conta, isso fortalece a nossa fé. Então, porque era algo que ela estava buscando muito, mas de repente aconteceu, né? Quando acontece, a gente fala, de repente, no piscar de olhos, aconteceu. E ela ficou radiante, e ela ficou alegre, e ela está grata. Porque ela não sabia. E se for uma coisa ruim? Se a gente soubesse alguma perda que a gente vai ter, se a gente soubesse alguma tribulação que a gente vai passar no dia de amanhã, vocês concordam comigo que a gente já ia começar a ficar apavorado hoje? É assim. Então, a verdade é que a gente não precisa saber de nada. A verdade é que quando a gente fica sabendo das coisas com antecedência, nós não olhamos para ela com a graça de Deus. Essa é a verdade. Só nos cabe saber aquilo que nós sabemos. Porque senão a gente não consegue enxergar tudo com a graça de Deus. Você consegue imaginar, você consegue olhar para a pessoa que está do seu lado, você consegue olhar para você mesmo e falar, eu estou aqui pela graça de Deus. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, e eu estou aqui pela graça de Deus. Amém? Em Hebreus 11:1, na Almeida Revista Atualizada, fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de que existem fatos que não se veem. Na Nova Tradução da Linguagem de hoje, esse mesmo versículo fala que a fé é a certeza de que nós vamos receber aquilo que nós esperamos. E que existem coisas que nós não podemos ver. Isso é fé. Fé fala de você crer em algo que seus olhos naturais não conseguem ver. Tem coisa que é óbvia, né? Não é óbvia, mas assim, está planejado, não aconteceu. De manhã eu testemunhei, tem um casal que vai casar no dia 3 de outubro. E está marcado o casamento, está tudo programado, está tudo organizado, tal, festa, buffet, pela fé, eles estão enxergando um casamento maravilhoso que vai acontecer. Já aconteceu? Não. Pela fé, sem ver, eles estão crendo que eles vão viver um dia maravilhoso naquele dia. E isso fala de fé.
não é óbvio, não é ligado às circunstâncias, não é aquilo que está diante dos seus olhos, não. É aquilo que você não consegue ver, mas é a convicção daquilo que você vai viver, daquilo que você vai viver como? Pela fé. E eu pergunto para vocês, quem aqui está esperando por algo? Quem aqui... Só algumas pessoas? Quem aqui está esperando uma resposta, gente? Quem aqui está esperando uma solução? Quem aqui está esperando algo do Senhor, uma realização? Amém? Seja ela simples ou não, todos nós estamos esperando por alguma coisa. Isso faz parte da nossa vida, isso faz parte do nosso teste de fé. E esse tempo de espera, ele nos forja. Esse tempo de espera nos forja principalmente se a gente está passando por uma prova. Mostra quem a gente realmente é. Mostra realmente o tamanho da nossa fé. E em Tiago, no capítulo 1, no versículo 2, fala assim: considerem como motivo de grande alegria todas as vezes que vocês passarem por provações. No 3 fala assim: porque todas as vezes que a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Não é isso? As provações, elas são necessárias sim. Elas são necessárias para a nossa fé deixar de ser menor do que um grão de mostarda e passar a ser uma fé testada, e passar a ser uma fé provada, e passar a ser uma fé experimentada. Sim, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que se a gente tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente poderia virar para aquela montanha que tem ali logo depois da simpatia e falar assim: sai desse lado esquerdo e vai para o lado direito, e essa montanha sairia de lugar, o monte se moveria. E agora eu pergunto, quem aqui já moveu um monte de lugar aqui? Dou-lhe uma? Ninguém? Já moveu? Não, né? Gente, eu já tentei várias vezes, parece piada, mas eu já tentei várias vezes isso, só para eu testar o tamanho da minha fé. E sabe o que eu identifiquei? A minha fé ainda é menor do que um grão de mostarda, porque eu ainda não consegui mover nenhum monte. Ou não era da vontade de Deus que o monte se movesse, né? Não sei. Mas eu prefiro pensar que a minha fé ainda é muito pequena. Sabe por quê? Porque a gente precisa entender que a gente está crescendo enquanto a gente espera. Principalmente se a gente aprendeu a esperar bem. Se a gente não aprendeu a esperar bem, a gente estrebucha na hora que a gente está esperando, a gente se debate todo na hora que a gente está esperando. Mas se a gente aprendeu a esperar por um milagre, a esperar por uma resposta, a esperar por algo que Jesus faça bem, a gente está crescendo. A gente está crescendo como? Crescendo na fé. A questão é, como que nós estamos nos comportando enquanto nós esperamos? Como nós estamos nos comportando enquanto o milagre não aconteceu? Enquanto a resposta ainda não chegou? Enquanto aquela solução, sabe aquela que você está esperando? Como que a gente tem se comportado enquanto essa solução ainda não veio? Esses dias, eu estava entrando ali na igreja, aqui, no culto de domingo à noite, e uma amiga virou, a gente se encontrou, e ela falou assim: tá tudo bem? Eu falei: tá tudo bem e tal. Entrei. Depois, no decorrer do culto, ela me mandou uma mensagem e falou assim: Janete, eu te perguntei se estava tudo bem, você respondeu que estava, mas você tá tudo bem mesmo? Eu te achei com uma carinha. Eu falei assim: amiga, tá tudo bem. Eu estou cansada fisicamente, mas está tudo bem. Com Jesus está tudo bem. Sabe por quê? Porque eu sinto como se Jesus estivesse olhando para mim lá de cima, diante de tudo que eu estou passando, e Ele estivesse de braço cruzado assim, e estivesse falando assim: olha, estou só vendo como que você vai passar nessa.
Estou só te filmando aqui para ver como que você vai se comportar diante dessa. Porque todas as outras vezes, você se debateu, você estribuchou no chão, você reclamou, você murmurou. E agora? Eu estou só te filmando aqui como que você vai se comportar. Então, eu falei, então, amiga, eu não posso decepcionar Jesus, eu preciso passar nessa prova agora. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente vem reclamar para o Senhor assim, Jesus, mas eu já passei por essa provação e agora eu estou tendo que passar de novo. Meu irmão, vou te falar a verdade, nua e crua, é porque você não foi aprovado na outra. Então, Deus está te dando uma oportunidade de você ser aprovado dessa vez. Todas as vezes que a gente passou por uma prova e agora você está reclamando porque você está passando de novo, eu vou te dar o recado. Você não foi aprovado daquela vez, então Deus está te dando uma recuperação. Deus está te dando uma oportunidade de ser aprovado nessa vez, amém? E eu sinto que eu estou no reco-reco, eu sinto que Deus está me dando uma oportunidade de ser aprovada agora nessa provação. Então, eu sei que Ele está me filmando e está vendo. Como que ela vai se comportar agora? E a verdade, gente, é que eu sei que Ele está trabalhando na minha causa. Nós ouvimos aqui, na hora do ofertório, tudo aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele está trabalhando, Ele está provendo tudo aquilo que nós precisamos. Até onde nós não conseguimos ver, Ele está cuidando. Até os livramentos que nós não conseguimos enxergar, porque Ele já nos livrou antes, Ele está nos livrando. Ele tem cuidado de nós em todo o tempo, amém? Agora, isso é exercitar a fé. Isso não é só falar. Isso é exercitar a fé. Isso é fazer a força, a sua fé crescer. E a fé, a gente sabe que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Agora eu te pergunto, como que você tem nutrido a sua alma para que a sua fé cresça? Murmurando? Reclamando? Duvidando de Deus? Ou se enchendo da palavra de Deus? Porque a sua fé só vai crescer se você se encher da palavra de Deus. Em Hebreus 4, no versículo 16, fala assim, assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Está precisando de confiança? Aproxima do trono da graça. Está querendo receber misericórdia? Se aproxima do trono da graça. Quer encontrar graça para a sua necessidade? Se aproxima do trono da graça. É nele que nós vamos ter todas as nossas causas resolvidas. É Ele que cuida de nós. É Ele que sabe tudo aquilo que nós precisamos. Amém? No domingo à noite, o Ellison perguntou aqui, quem aqui está sendo transformado por Jesus? Vocês lembram? Domingo que passou. Ele perguntou isso. Quem está sendo transformado por Jesus? E aí agora, durante a semana, você perguntou, Deus, mas por que tanta provação? Por que mais essa provação? Por que mais esse vale? Então, não existe transformação se está tudo indo bem. Se está tudo calmo, se está tudo paz, não existe transformação. Eu li em algum lugar, essa semana, que estava falando assim, águas tranquilas e mansas não fazem surfistas. E a gente tem o Rafa Silva, ele não está aqui hoje, gente. Ele se diz surfista. Segundo ele tem habilidade de surfista. Só que todas as vezes que a gente teve a oportunidade de estar na praia junto para ele mostrar as habilidades dele, as águas estavam calmas. O mar não tinha onda. Então, a gente não sabe se ele tem habilidade ou não, porque não tem como surfar se não tem onda. E você ainda está reclamando das suas provações? E você ainda quer ser transformado num lago parado? E voltando lá em Tiago 1, que nós lemos no 2,
que estava falando para a gente considerar motivo de grande alegria, toda vez que a gente passar por provação, porque toda vez que a nossa fé é provada, a nossa perseverança tem a oportunidade de crescer. Amém? No versículo 4 está falando assim: no entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que nada lhes falte. A verdade, sabe qual que é? A gente não está ainda completamente maduro. A gente não está ainda completamente perfeito. A gente ainda não está no nível completamente íntegro. Nós ainda não somos completamente irrepreensíveis no corpo, na alma e no espírito. Então, por isso que nós precisamos da aprovação, que vai gerar perseverança, e a perseverança precisa ter ação completa. Se não teve ação completa ainda, se você não está maduro, se você não está perfeito, e nós ainda não estamos, está tudo bem. Porque os momentos difíceis, eles nos forjam. Como que a gente tem reagido no meio da prova? A gente tem que estar disposto a não vacilar e manifestar aquilo que a gente gosta de falar, né? A criação lá fora. Quem não conhece Jesus, quem não está escutando aquilo que nós estamos escutando aqui todo domingo, a criação aguarda com grande expectativa a manifestação de quem? Amém? Vocês estão lendo a Bíblia, dos filhos maduros. Quem são esses filhos maduros? Nós, amém? Nós somos os filhos maduros que a criação aguarda com grande expectativa. Como? É não murmurando no meio da prova, é não reclamando no meio do vale, é não reclamando de problemas, é o tempo inteiro que as pessoas olhem para a gente, independente do que a gente está passando, a gente está o tempo inteiro confiando no Senhor, extravasando confiança. As pessoas estão olhando para a gente e a fé delas tem sido fortalecidas, porque elas simplesmente olham para a gente, e da gente flui confiança. Só que às vezes, né, gente? Às vezes, a gente duvida. E a Bíblia diz lá em Tiago 1,6, que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Tem dia que você acorda duvidando? Tem dias que você acorda com medo? Só acontece comigo, gente? Só lá em casa que eu acordo? Tem dia que você olha, levanta, olha a mesinha do lado, parece que está escrito medo. Esses dias eu acordei assim, não sei de que eu estava com medo, mas eu estava com muito medo. E a palavra medo, ela significa fugir de algo, se esconder de algo. Só que a gente sabe o que está escrito na Bíblia: não temas, pois eu estou contigo. E isso não significa que o medo não vai vir até você. Todos nós vamos passar por dias de medo. Mas essa palavra, esse versículo está falando assim, então, quando o medo vier, sabe, naquele dia que o medo vier, que ele bater na sua porta, que a insegurança bater na sua porta, não fuja. Fique firme confiando que Deus está fazendo milagre. Fique firme confiando que Ele é soberano em todas as coisas, até nos dias que a gente não vê. Amém? O Elison adiantou aqui, pegou, nem estava aqui, mas a gente conhece a história de Abraão, e a gente sabe que ele tinha quase 100 anos, e o Senhor disse que ele seria pai. E o que Abraão fez? Abraão confiou, Abraão acreditou, Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Quer ser justificado com Deus, gente? Quer se sentir justo com Deus? Creia.
Ser justificado com Deus não é só simplesmente ser filho, ser obediente, ser aquele que não peca. Mas nós todos somos justificados com Deus quando nós cremos com Ele. O tempo inteiro que a gente passa a conhecer a Bíblia, a gente começa a entender o tempo inteiro o que Deus está querendo da gente. Intimidade e confiança. Intimidade e confiança. Aí você começa a andar e você começa a viver na sua vida com Jesus e pensa, nossa, agora vai ser tudo mil maravilhas. Eu vou andar no parque em setembro, que está tudo florido. Não. Aí você começa a ver os buracos. Mas isso está cooperando para você ser justificado com Deus. Isso está te provando para ver o quanto que você confia, o quanto que você está disposto a confiar inteiramente nele. Não tem nada de errado as coisas ruins que estão acontecendo, amém? Não tem nada de errado as provas, não tem nada de errado as turbulências todas que estão acontecendo, elas todas estão cooperando para você ser justo diante de Deus. Amém? E aí, tá, mas eu vou passar tudo isso sozinho? Não. A gente não precisa passar tudo sozinho. A gente não precisa viver sozinho. Lá em Êxodo 17:8, fala o que aconteceu com Moisés. Se vocês quiserem acompanhar comigo, eu vou ler bem rapidinho aqui. Lá fala assim, os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem, escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte, segurando o bastão de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Hur... Eu pulei aqui, gente, eu pulei. Eu falei... Vou ler de novo. Os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então, Moisés deu a Josué a seguinte ordem, escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte segurando o bastão de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto do monte. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Hur pegaram uma pedra e puseram perto dele para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Desse modo, os seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. E assim, Josué derrotou completamente os amalequitas. Esse texto está mostrando que existem momentos na nossa vida de provações, existem momentos de vale, existem momentos difíceis nas nossas vidas que a gente não precisa passar sozinho. A gente precisa de um, às vezes a gente precisa de dois, às vezes a gente precisa de 3, 5 amigos. Amigos de verdade, amigos mais chegados que irmãos, que vão sustentar os nossos braços, amigos que vão nos fazer vencer mais um dia, mais um obstáculo, amigos que no dia que você estiver cansado, vai orar por você, vai segurar a sua mão e não vai deixar você desistir, amém? Nós não vivemos sozinhos, nós precisamos de amigos assim, que vão muitas vezes nos fortalecer e não nos deixar sair da rota. Porque tem dia que a gente quer sair da rota, né? Tem dia que a gente quer sair da vontade de Deus. Mas os amigos de verdade são esses que são usados por Jesus para nos sustentar e erguer a nossa mão. Em Provérbios 17:17 fala assim, um amigo ama em todo o tempo, e na angústia nasce um irmão. Quantos amigos você já deixou nascer como um irmão na sua vida? Aliás, quantos irmãos você tem na sua vida que eram só seus amigos e que se fizeram irmãos no momento de angústia? Será que você já se permitiu
virar para um amigo e falar para ele, me ajuda hoje, ora por mim hoje, esteja comigo hoje, eu preciso desabafar? Será? Gente, a gente tem uma família espiritual, e isso não é balela. Nós somos de verdade, e à medida que você vai conhecendo a nossa família toda, você vai vendo o quão podre nós somos, o quão defeituosos nós somos, mas nós não escondemos a verdade de quem nós somos. E isso faz parte de uma família. Isso é ser família de verdade. Então, à medida, se você ainda não conhece a gente inteiramente, eu te garanto uma coisa. Quanto mais você conhece, mais você vai se decepcionar. Mas essa é uma família espiritual de verdade. Amém? E nós precisamos de amigos que se tornem amigos de verdade e que depois, no dia difícil, se tornem irmãos. E eu falei aqui de manhã, Jesus mudou a minha história. Eu perdi um irmão com 17 anos. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu tenho vários irmãos, porque são amigos que se fizeram irmãos no momento de angústia na minha vida. Amém? Mais que irmãos, uma família espiritual. Permita isso. Permita se deixar fazer um irmão no dia da sua angústia. Mas voltando aqui na mensagem, em Salmos 23, 4, Davi fala assim, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou sentir medo de nada, pois tu, ó Senhor, estás comigo. Esse versículo talvez seja um dos versículos mais reconfortantes da Bíblia. Davi afirmou que mesmo no vale da sombra da morte, Deus estava do seu lado. Ele conheceu bem esse vale. A Bíblia nos traz vários trechos de situações que Davi passou e que ele viveu um momento de vale. Eu separei 2 trechos aqui, mas não vou nem ler, que está lá em 1 Samuel 22, 19. Nesse trecho, nesse versículo, fala que Davi viu centenas de mulheres e homens e crianças inocentes serem assassinadas simplesmente porque estavam ajudando ele lá nas batalhas. No capítulo 30, do versículo 3 ao 6, fala que Davi e os seus soldados, quando eles voltaram de uma batalha e eles chegaram na sua cidade, eles encontraram uma cidade destruída. Eles viram que as suas casas tinham sido arrombadas, que tinham sido levados todos os seus bens e que a sua família tinha sido sequestrada pelos inimigos. Imagina o desespero. Imagina o desespero de quem volta para casa. Se você chega do seu trabalho e você chega em casa, sua casa foi arrombada e a sua família foi sequestrada e você não sabe nem se ela está viva. Imagina o desespero. Imagina o vale da sombra da morte. E em momentos como esse, de profunda dor, de profundo desespero, Davi contou com o quê? Com a presença de Deus. Ele garantiu, ele tinha convicção, e ele está nos garantindo que a presença de Deus estava do lado dele. E hoje, para a gente, ainda é melhor, porque a gente sabe que a presença de Deus não está do nosso lado, a presença de Deus está dentro de nós. Então, independente do vale, independente do problema, independente da situação que eu e você estamos vivendo, a certeza sabe qual que é? Deus está dentro de nós. Ele não está de braço dado, Ele está aqui dentro de mim, passando junto comigo tudo que eu estou passando. Então, não precisa ter desespero. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus está comigo. E aí, pode ser que você está passando por um vale da sombra da morte agora. Não sei. Pode ser que você já passou. E que, inclusive, em algum momento, você tenha questionado a existência de Deus. Porque quando a gente passa, né? Bem sei eu. Às vezes a gente questiona, né? Será que Deus existe mesmo? Será que Deus está me vendo aqui hoje? Ou então, a gente atribui a Ele a causa das nossas aflições.
Só pode ser castigo de Deus. Deus não está me mirando. Olha só o que eu estou passando. Gente, talvez seja natural eu e você pensarmos dessa forma, porque nós somos falhos. Nosso entendimento é limitado. Mas lembra que Jesus nos avisou, Ele avisou que a gente teria aflições. Lá em João 16:33, Ele nos avisou. Só que a boa notícia, Ele também nos avisou. Ele falou para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E Ele que está dentro de nós, venceremos com Ele, amém? Essa é a boa notícia do Senhor. Vamos ter aflição? Vamos, mas está vencido. E nesses momentos sombrios que a gente experimenta dessa verdade. Ele não está do nosso lado, Ele está dentro de nós. E quando a gente entende que Deus está dentro de nós, a nossa confiança aumenta. A nossa garantia de vitória aumenta. Só que às vezes não acontece, né? Tá bom, Deus, eu sei que o Senhor está do meu lado e eu sei que o Senhor vai resolver o meu problema amanhã. Porque, às vezes, né? Quem é da agenda aí? Quem é do calendário, né? A gente consegue colocar data. 5º dia útil, Deus. Deus, 7 de setembro e o Senhor ainda não fez nada? Como assim? Gente, Deus tem o tempo dele e Ele não deve nada para mim e para você. Essa é a verdade. Então, às vezes, não acontece exatamente do jeito que a gente queria. Só que a gente precisa ter segurança em saber que Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe a data certa de fazer aquilo. Ele sabe o jeito certo de fazer aquilo que nós tanto esperamos. Ele não vai encaixar no nosso molde. Nós precisamos nos encaixar no molde dele, amém? E todas as vezes que a gente deposita a nossa confiança em Deus, inteiramente em Deus, nós temos o consolo e o suporte que precisamos para passar qualquer vale, qualquer dificuldade. E a gente sai desse vale com a nossa fé maior. A gente sai mais fortalecido. A cada vale que a gente deposita a nossa confiança nele, a gente sai de lá mais fortalecido. E em Salmo 125:1, fala assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Gente, o objetivo dessa mensagem, que primeiro Jesus falou comigo, primeiro Ele me pregou, é que eu preciso me posicionar como filho maduro que não possui uma fé abalável, que não é movido pela circunstância, que definitivamente decide confiar em Deus de verdade, colocando toda a confiança nele, sabendo que Ele tem preparado o melhor para nós. Ele tem preparado um futuro bom, cheio de esperança, independente das provações, do tempo de provação. Ele tem preparado o melhor para nós. Amém? Ele é soberano sobre todas as coisas. Nada saiu fora do controle dele. Está tudo dentro da agenda dele. Amém? E agora nós vamos ler, queria que vocês acompanhassem comigo, lá em Isaías 40. Estou finalizando. E esse texto é interessante, que ele tem um título assim: Consolo para o povo de Deus. E no primeiro versículo fala assim: consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama no deserto,
Uma voz clama: no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordene: clame, e eu pergunto: o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor. Quando o vento do Senhor sopra sobre eles, o povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a voz com fortes gritos. Erga-a, não tenha medo, diga à cidade de Judá: aqui está o seu Deus. O soberano Senhor vem com poder, com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, o seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e o carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamenta suas crias. Quem mediu as águas na concha da mão? Ou com um palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu os limites para o Espírito Santo do Senhor? Ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele, são como o pó que resta da balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. A quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Como uma imagem que funde o artesão e que os ourives cobre de ouro e lhe modela correntes de prata. Ou com o ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia. Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mas eles são plantados ou semeados. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam suas raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que confiam, que esperam no Senhor, renovam suas forças. Voam bem alto como as águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. É nesse Deus que a gente precisa confiar para a gente conseguir voar como as águias. Para a gente conseguir correr a corrida que Ele nos propõe. Amém? Se coloque de pé. Deus tem uma corrida para cada um de nós. Busca
busca do Senhor, a corrida que Ele te propôs, a corrida que Ele propôs para você é sua. A corrida que Ele propôs para mim é minha. E nós precisamos correr a nossa corrida. E a nossa certeza é de que Ele está em nós. E em todo o tempo Ele está junto de nós. Nada, mesmo que nós andarmos... mesmo que a gente ande pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer, porque Ele está conosco em todo o tempo. Ele tem cuidado de cada vale, Ele tem cuidado de cada dia nosso, Ele tem cuidado de cada processo que a gente tem passado, mas a nossa confiança precisa estar nele. E nós definitivamente não podemos ter uma fé abalável. Nós não podemos continuar com uma fé baseada nas circunstâncias, baseado naquilo que os nossos olhos naturais conseguem ver. Pede para Jesus colocar essa inteira confiança nele dentro de você. Pede Jesus para te ajudar a se apresentar como filho maduro, confiante nele. Independente da situação, mesmo que ainda não aconteceu o milagre, que a sua fé seja constante e firme, mesmo em meio ao tempo de espera, amém?